Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar com a Ana Paula, uma pessoa que trabalha com a gente, é formada em História, falar um pouquinho aí sobre a temática dela. Um prazer falar com vocês novamente. Eu sei que vocês estão aí escolhendo algumas entrevistas aqui no nosso 8º Seminário Empresarial do UniFCV, e eu espero que você aproveite bastante todas essas entrevistas e te ajude aí e colabore com a tua formação acadêmica de uma forma crítica. Algumas entrevistas são mais ferramentais, mas essa daqui, com certeza, nos ajudará também a pensar um pouquinho sobre algumas estratégias. Eu vou falar um pouquinho hoje com a Ana Paula Herrera de Souza. Ela vai falar do tema perspectiva da história, né, uma perspectiva histórica da mulher e o mercado de trabalho. A Ana Paula, ela me ajuda bastante lá, quase em todos os cursos que eu coordeno. Ela é graduada no curso de licenciatura em História da Universidade Estadual de Maringá. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a condição da mulher negra e de autoras negras na literatura. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, e ela faz essa discussão numa perspectiva histórica. E ela participou também como pesquisadora bolsista do programa Universidade Sem Fronteiras, pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros. E também ela participa de várias outras atividades relacionadas ao NEIAB, que é o núcleo ali da UEM, que trabalha bastante com essas questões relacionadas aos afrodescendentes, e é uma questão ali também interdisciplinar. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o mercado de trabalho, vai trazer algumas perspectivas sobre a mulher e o mercado de trabalho. Ana Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por falar comigo, e é um prazer aqui tê-la conosco. Fique à vontade, muito obrigado. Obrigada, professor Alex. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, né? Foi um convite com muito carinho, foi aceito com muito carinho, e a gente sabe que uma fala que tem tanto poder naquilo da temática que a gente está propondo nesse vídeo de hoje, vai aglomerar grandes discussões, a gente vai poder ter grandes perspectivas, e é uma honra para mim falar sobre aquilo que eu me incluo, né, como mulher negra. Acredito que nós vamos conseguir fazer alguns pontos bem, observar alguns aspectos, e vai ser de grande ajuda até para toda a discussão que está sendo feita nessa semana, né? Queria agradecer ao professor Alex. Hoje aqui eu não estou como auxiliar dele, mas eu estou como pesquisadora, como aluna, né? Estou aí no meu último ano da graduação pela UEM, e juntamente com o núcleo do NEAB, né, que abriu portas para tantas pessoas, para a população negra e para a negritude dentro da universidade. Eu acho que isso tem que ser sempre muito bem demarcado, porque nós estamos lá e nós estamos participando, e nós somos intelectualidade dentro da universidade. E hoje eu vou já começar na nossa temática, né? A temática do vídeo de hoje quase uma blogueira, né? Mas a temática de hoje vai ser perspectiva histórica, mulheres no mercado de trabalho. E pensando na temática em si, junto com algumas discussões aí que a gente vem na discussão atual, né, do momento, e partindo também para um olhar mais administrativo, que não é muito da minha área, mas que é social, né? Então a gente tem que pensar a administração num âmbito social também. E eu queria trazer 3 aspectos hoje para a gente pensar. Tá? Esses 3 aspectos, de forma bem didática, né, como professora, esses 3 aspectos a gente vai pensar primeiro em acesso, segundo ponto a gente vai pensar em permanência, e o terceiro ponto a gente vai pensar em salário, tá, gente? Só para a gente ter uma linha de raciocínio, para vocês falarem, nossa, o vídeo está acabando, ela está chegando no salário, então está acabando. Mas para a gente ter um ponto de visão de um começo, um meio e um fim, né? Para a gente começar falando de acesso, como a gente está tendo uma perspectiva histórica, aqui é onde a gente vai falar mais sobre a história em si, né? Onde a gente começa a observar onde essa mulher começou a entrar dentro do mercado de trabalho. Então a gente parte lá para o século XVIII, século XIX, é onde começa o marco, que é a Revolução Industrial, né? Onde as grandes fábricas manufatureiras estão sendo potencializadas em níveis gigantescos na Europa, né? Principalmente na Inglaterra. Então, a mulher, aí nós vemos a guerra, né? Os contextos de guerra também, e a gente vê o grande
a grande potencialização das mulheres. Quais mulheres? Mulheres brancas, camponesas, pobres, que estão entrando no mercado de trabalho, nessas fábricas, tendo horas e horas de como que eu posso dizer, jornada de trabalho, né? Sem hora para parar, para descanso, ou para tantas outras coisas. E são essas mulheres que começam a entrar dentro do mercado de trabalho. Aqui, a gente não está falando da mulher branca, por exemplo, da média, né? Da classe média. A classe média, aquela mulher da classe média, ela está ainda no lar, ela tá sendo colocada como esposa, como cuidadora dos filhos, como a zeladora do lar, de um lar harmônico, e ela não está saindo para o mercado de trabalho, né? Então, a gente também tem que começar a olhar essas perspectivas. E quando a gente está falando do mercado de trabalho e das mulheres no plural, a gente tem que começar a pensar que mulheres estão englobadas nesse mulheres, né? Por muitas vezes a gente pode olhar por uma perspectiva, mas eram todas as mulheres que estavam ali, eram todas as mulheres que estavam trabalhando e sendo assalariadas, por mais baixo que fosse o salário, que continua sendo, né? Mas quais mulheres? Onde estava a mulher negra? Onde estava a mulher indígena? Onde estava a mulher cigana, a asiática, a mestiça e tantas outras características de mulheres que a gente pode demarcar aqui, né? Partindo daí, a gente também começa a questionar não só o gênero, a gente começa a questionar gênero, raça e classe, como diria Angela Davis. Leiam Angela Davis é muito bom. E a gente começa a ver uma perspectiva que a demarcação social, ela vai além do gênero, homem e mulher. Ela vai começar a ser raça. Então, onde está a mulher negra? Que eu me coloco também diante dos meus estudos, né, de tudo aquilo que a gente vem lendo em 3 anos de desenvolvimento de projetos de pesquisa, a gente começa a ver que a mulher negra ainda está sendo escravizada, ainda ela está sendo a ama de leite, ainda ela está lá na senzala, sendo abusada pelo homem da Casa Branca. E, então, ela não está sendo assalariada ainda, né? Ela ainda está lá tentando, pelo menos, ter a dignidade humana dela, né? E, então, a gente começa a demarcar que a mulher que está entrando no mercado de trabalho não é a mulher negra, não é a cigana, não é a indígena, é a mulher branca, pobre, camponesa, que a gente pode começar a ver também a questão do êxodo rural, que ela vem do campo e começa a adentrar na cidade, ela precisa, muitas vezes ela é uma mãe solo, que ela precisa cuidar dos seus filhos e cuidar do seu marido que foi para a guerra ou que morreu, então ela precisa do dinheiro. Então, para o dinheiro entrar, ela vai precisar entrar no mercado de trabalho. Não queremos dizer, aí entrando para o nosso segundo ponto, que essa mulher ela vai ter os mesmos acessos que o gênero masculino. Ela vai permanecer de que forma dentro do serviço, dentro da fábrica? Ela vai ter os mesmos acessos que o homem vai ter? Ela vai ter o mesmo salário? Ela vai ter o mesmo horário de trabalho? Ela vai ter a mesma higiene? Ou ela vai ter que usar o mesmo banheiro do homem? Ela vai ter direito a sair se ela estiver grávida, se o filho dela ficar doente. Ela vai ter esse direito de ter uma permanência ali assegurada, que ela vai poder ser assalariada, ela vai ter um salário digno e ela vai poder permanecer naquele serviço? Ou o patrão vai olhar e falar assim, eu acho que eu não vou contratar a mulher, porque se ela ficar grávida, eu vou ter que dar licença maternidade para ela. Ou eu vou ter, se ela tiver pelo menos um filho, eu vou ter que liberar ela para ela levar esse filho na escola, ou quando ele ficar doente, e tantas outras coisas que acontecem, porque esse coloca da mulher que às vezes não se coloca, historicamente falando, em cima do homem, né? Só por um acréscimo bem literal, eu queria citar para vocês uma historiadora que fala muito sobre a história das mulheres, que é a Michelle Perrault. Ela é uma historiadora francesa e ela demarca muito isso, a história das mulheres. Ela tem um livro muito famoso dela, que ela demarca mulheres e o trabalho, mulheres e o campo, mulheres e
todas essas perspectivas que a gente pode estar discutindo hoje vai ser um pouco menor, mas que pode ser até um acréscimo para, se vocês quiserem procurar uma curiosidade, a Michelle Perrault, ela é uma historiadora excelente para falar sobre a história das mulheres, tá, gente? E ali a Michelle Perrault, ela tem uma discussão sobre a questão de como as mulheres estão sofrendo assédio a partir do momento que elas estão buscando uma renda para o lar. Então, elas começam a sofrer assédio, elas começam a ser abusadas, elas começam a ser estupradas, elas começam a passar por situações que muitas vezes nós não vemos os homens dentro do ambiente fabril retratar, né? Então, aqui a gente está olhando que a mulher ela não tem um salário digno, ela não tem o direito ao acesso a esse salário, mas só se ela for extremamente necessária naquela fábrica, mas ela vai ter que estar ali dentro passando por assédio, ela vai ter que estar sendo ao tempo todo questionada da qualidade dela, da intelectualidade dela, da força dela. E isso a gente perpassa não só no ambiente do gênero, mas também no ambiente de raça, né? Quando a gente discute os direitos humanos, a gente vai ver uma perspectiva de qual mulher está sendo dita, né? Ou também quando a gente fala sobre os movimentos feministas, que é outra discussão muito mais complexa, que seria dias e dias para a gente chegar a um ponto dos movimentos feministas e o que eles discutem, mas a Angela Davis faz uma discussão excelente sobre os movimentos feministas estavam falando para que mulheres? Eram para as mulheres no geral ou era só para as mulheres brancas, né? Se vocês quiserem pesquisar também, como uma curiosidade, tem um discurso bem desse momento do sufragista feminista, onde começa um discurso de quem sou eu, uma mulher. Eu não vou me recordar agora da autora, mas se vocês quiserem pesquisar, tem no YouTube o discurso inteirinho. Ela é uma autora, ela é uma ex-escrava, que ela fala, mas eu não sou uma mulher porque eu trabalho que nem um homem, que nem... Eu tive 3 filhos, eu tive 8 filhos e todos eles foram tirados de mim, mas só porque eu não tenho delicadeza, porque as minhas mãos são marcadas pelo arado, então eu não sou uma mulher, então eu não sou digna de defesa, que nem as mulheres do movimento feminista naquela época estavam falando. Mas voltando à discussão do segundo tópico sobre permanência, eu poderia fazer vários questionamentos para a gente entender o porquê que essa mulher não está conseguindo permanecer no mercado de trabalho. Quantas mulheres, nesse movimento pandêmico, né, que nós estamos vivendo, quem foram as primeiras a perder o trabalho? Ainda mais pelas crianças, a gente não tem mais a escola, né? Agora as crianças estão ficando em casa. Então, quem foram as primeiras a perder o trabalho? A gente vê uma alta taxa de mulheres sendo as primeiras a serem demitidas, né? Quanto tempo uma mulher atinge o cargo de chefia nas empresas? Ela precisa ter o mesmo período, a mesma escolaridade. Quanto tempo ela é, por exemplo, convidada a ser uma diretora, a ser uma CEO, a ser uma coordenadora? A gente pode ver isso nos nossos ambientes de empresa. Acredito que todos nós aqui, não alguns possam estar trabalhando estágio. Quantas mulheres estão ali para você falar, cara, ela está ali porque ela foi convidada, porque foi colocada qualidade sobre ela? E quanto tempo? Mas se você for perguntar para ela quanto tempo, você pode ter certeza que vai ser menos de que foi estabelecida para um homem, por exemplo. Isso eu estou falando historicamente, tá, gente? A gente pode falar também de quantas vezes ela foi questionada sobre a inteligência dela, né? Eu tenho um filme muito legal que passa bem nas eleições dos Estados Unidos, que o Trump subiu ao poder, sobre jornalistas nos Estados Unidos e de como elas tinham que dormir com os chefes delas para elas poderem estar nos canais ou nos horários de programa que tinham alta audiência. E se elas não fizessem aquilo que os chefes delas limitavam, elas eram demitidas ou elas eram escorrachadas, de certa forma, nem sei se fala escorrachada desse jeito, mas de certa forma elas eram colocadas à prova ou eram disseminadas várias mentiras sobre essas pessoas para que elas não conseguissem ter outros empregos.
E é algo meio que absurdo. Então, é o famoso teste do sofá para você atingir um cargo que você possa ganhar mais, ou que seja o cargo que você se preparou para estar. Então, eu não sei se. Eu acredito que, pelo menos nos meus 24 anos, eu ouvi mais um. Você fez o teste do sofá para mulheres do que você fez o teste do sofá para homens. Eu acredito que seja de grande constrangedor saber de uma coisa dessa. E também a gente pode falar sobre as questões de maternidade. Eu já ouvi muitas empresas aqui de Maringá, eu tive acesso a alguns donos de empresas que eu ouvi falando que eu não contrato mulher. Ah, mas por que você não contrata mulher? Ah, não, tem toda aquela questão de maternidade, de doenças, algumas coisas. Eu acho que a mulher é um pouco mais emocional que o homem. Então a emoção também é colocada. Eu acredito que a gente for olhar lá na área do RH, não é isso, não é o ponto de contratação. Não é uma questão de emoção, é uma questão de profissionalidade, é uma questão de psicológico, que não difere eu, mulher, ou eu, o professor Alex, com um homem, de eu ser mais emocionado que o professor Alex, ou o professor Alex ser mais emocionado do que eu. Mas por muitas vezes são essas as desculpas que são colocadas e que fazem com que a permanência da mulher dentro do mercado de trabalho seja totalmente zero, né? Porque ela não tem a segurança. Pode falar, professor. E a gente percebe, eu acho que essas discussões que você está trazendo para nós são pontos assim de reflexão, né? Sim, com a gente certeza. não está generalizando, obviamente, mas são pontos de reflexão porque as estatísticas mostram isso, né? E se as estatísticas mostram, a gente precisa parar um pouquinho e analisá-las. Com certeza. E do jeito que você está falando, a gente percebe que não é o hoje, né? Isso. Porque se fosse o hoje, a gente discutia aqui, iria para as ruas, uma revolução. Não é o hoje. Eu sou da área da literatura também, né? Sou formado em letras, gosto demais da literatura, e a gente percebe que na literatura a mulher também ela é caracterizada como, entre aspas, né? Espero não estar sendo ofensivo, espero que intelectualmente a gente se entenda, mas a mulher ela é retratada na literatura como sempre o sexo frágil. Sim. Eu lembro uma vez que nós fomos a uma entrevista de um americano e ele falava assim, olha, como que a mulher ela é retratada na literatura, né, já. E lembrando, literatura, ela é um reflexo da sociedade. A literatura é um reflexo de uma época. Falava assim, ó, por exemplo, não tem vilãs, né? Não tem vilãs femininas, porque é como se as mulheres fossem, entre aspas, aí um sexo frágil. Então ela não vai poder ir lá batalhar e lutar e alguma coisa. E isso acaba vindo para a cultura. Só, assim, não querendo estragar o teu raciocínio, daqui a pouco você volta, mas você acha, assim, que nós estamos vivendo, as empresas modernas, elas estão se atentando para isso hoje? Ou você acha ainda que o caminho ele ainda é árduo e não dá para ver essa diferença ainda no mercado? Porque, como um profissional da área acadêmica, na academia, a gente percebe que a gente tenta que essa diferença ela seja cada vez mais dirimida. Nós tentamos tratar, a gente, é claro, o mercado de trabalho lá fora ele é cruel, mas no geral a gente já tenta formar cidadãos hoje com esse pensamento diferenciado, né, de igualdade, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Eu acho, professor, que as diretrizes na acadêmica, né, na educação em si, as diretrizes já dizem por si só, né? Elas falam para se formar um cidadão igual, né? Os direitos humanos e tantos outros documentos que são essenciais para a nossa discussão. As empresas, hoje, na atual que a gente está agora, assim, 2020, se for ver, tanto faz momento pandêmico não, a gente vê um avanço. A gente vê que tem sido abertas várias ações afirmativas, né? Tanto quando eu falo em questões raciais, mas em questões de igualdade de gênero, as empresas vêm abrindo ações afirmativas para que haja mais, a mulher adentre mais a esse mercado de trabalho e consiga atingir metas que ela não vem atingindo de uma forma histórica há muito tempo. Mas eu falo isso assim, tanto da minha área, né, de relações étnico-raciais, mas da minha área de gênero mesmo, quando eu começar a olhar fora do meu padrão acadêmico, a gente começa a observar que ainda é pouco, que ainda
é algo tão enraizado na nossa sociedade, eu falo isso da sociedade brasileira, principalmente, do nosso aspecto como brasileiro, que acaba que, às vezes, precisa de um pouco mais, né? Por exemplo, se a minha empresa, a UniFCB, se a UniFCB está com ações afirmativas para trazer essa mulher a um ranking maior, para ter um salário igual ao dos homens. Eu não sei, eu não faço essa análise financeira, mas já é um passo. Mas o que as pessoas que estão na UniFCB, como cidadão, estão fazendo para que isso seja melhorado ou para que esse avanço seja efetivo? Né? Porque não adianta nada, assim, professor, não adianta nada o líder tá com a cabeça, né, de ter uma ação afirmativa para que isso seja desenvolvido, mas as pessoas que fazem com que seja desenvolvido não acarretem isso. É a mesma coisa da gente estar numa sala de aula, né? A gente como professor, nós como professores já somos restritos nas nossas discussões, acaba sendo tudo militância. Você falar de igualdade, você falar de raça, você falar de classe, essas coisas, e às vezes os alunos já são barrados, porque de casa eles já escutam, olha, mulher veste rosa e homem veste azul, entendeu? E se alguém te falar isso diferente, o que você vai escolher? O que a mãe e o pai tá te falando ou o que a academia tá te falando, sabe? Então, o desenvolvimento começa lá desde quando a gente é criança de uma igualdade, né? Só que é histórico, é um problema histórico, é como o racismo, é um problema histórico. Se o cidadão, o indivíduo, não começar a se modificar, e quando você fala de reflexão, é uma reflexão interna mesmo, eu como homem, eu tô sendo machista, eu tô tendo atitudes machistas, né? Eu conversando assim com o meu cônjuge, a gente sempre fala, peraí, você tá tendo uma atitude racista, uma atitude machista, eu tô tendo uma atitude machista, eu como mulher também posso ter atitudes machistas, não vou entrar nessa discussão agora, mas a gente começa a ver que é o coletivo. Se o coletivo não tá disposto, ainda é pouco, sabe? Mas eu acredito, e agora falando uma questão mais de fé, eu acredito que o pouco também pode ser muito um dia, né? Então eu acredito que uma hora a gente vai olhar e ver uma igualdade, mas que infelizmente na nossa atualidade ainda não é. Só que o que eu percebo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui do UniFCB, né? Você citou, né, que nós temos práticas, né, para que essa igualdade seja sempre estabelecida. No mercado de trabalho, por exemplo, nós temos 2 alunas que foram destaques no ano de 2019 com empreendedorismo, com artigos publicados fora sobre empreendedorismo. Então a gente percebe assim que talvez as novas gerações já venham pensando nisso. Porque quando... É o que os nossos pais falavam, né? Água mole em pedra. Eu acho que exatamente, conforme a gente vai conversando, vai discutindo, eu penso que a mulher hoje, ela começou, não só hoje, né, a gente percebe no nosso século, ela começou a pensar um pouquinho mais sobre trabalho. Hoje a gente já vê, por exemplo, em algumas cidades, né, aqui em Maringá tem, por exemplo, a Assim Mulher, né, que já pensando em mulheres empreendedoras. A gente pensa no papel da mulher, por exemplo, nós temos na faculdade, por exemplo, você deu um exemplo aí, mulheres diretoras, a nossa diretora é uma mulher, a nossa pró-reitora, que são cargos assim, os mais altos dentro de uma instituição, depois da reitoria, são femininos, né? E então a gente percebe que dentro de algumas áreas, na pesquisa, né? Também, se você for olhar na pesquisa, hoje nós temos assim referência mundial de mulheres na pesquisa. Com certeza. É claro que essas discussões que você está dizendo aí, elas são necessárias sempre, acho que a todo dia, então por isso que é muito gostoso te ouvir. Ana, é tão gostoso te ouvir que parece que o tempo está passando correndo. Exato! Você tem 5 minutos aí para você continuar conversando e já ir levando aí para o encerramento do teu bate-papo. Beleza. Não, fique tranquilo, vai ser rápido. Só para a gente já partir para o fim,
a gente vai estar falando do terceiro tópico, que eu vou falar alguns pontos para vocês de estatísticas que a gente vem apresentando na nossa atualidade, tá, gente? A questão desses dados que eu estou trazendo para vocês é para a gente ter uma visualização melhor do que tem acontecido em números. Porque, ainda mais na administração, eu sou da história, então eu não mexo muito com o número, além das datas. Uma geografia ali que é uma interseccionalidade que é necessária. Mas a gente precisa de números para talvez ter uma efetividade daquilo que a gente está falando. Então, tipo, olha, eu vou apresentar esse dado para você porque eu preciso que você acredite no que eu estou falando. Não é minha coleta de dados, mas é a coleta do IBD. Esqueci completamente a sigla. Do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas são dados de reportagens também, que se a gente... Uma reportagem especial foi uma que eu e o professor Alex, essa semana, estávamos discutindo sobre. Então, vou citar para vocês, não vou conseguir projetar aqui para vocês, mas só para fazer uma citação bem breve. Em 2009, por exemplo, os homens ganhavam 25% mais que as mulheres. Então, eles tinham aqui por um exemplo em números de salário para vocês. Eles ganhavam em média de R$ 2.738,51, enquanto uma mulher ganhava praticamente R$ 1.000, R$ 2.000 a menos, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Em 2009. Teve uma redução nessa diferença entre 2009 e 2017 de 16,6%. Mas teve essa redução porque o salário dos homens foi aumentado, né? Teve um aumento e o crescimento de mulheres foi maior. Então, por isso que essa média, ela diminui. Só para a gente ter uma noção. Outra realidade que é um pouco dolorosa de se ouvir é que só em 2018 o IBGE começou a divulgar estatísticas de gênero, ou seja, indicadores das mulheres no Brasil. Então, só em 2018 a gente começou a ter essa estatística colocando como gênero, o que é muito atrasado, porque se a gente começou o mercado de trabalho começou a ser preenchido por mulheres lá no século XVIII, por que só em 2018 a gente foi começar a ter essas estatísticas colocadas como gênero, né? É bem assustador. Quando a gente vai olhar para salário, a gente também tem que lembrar, vamos fazer uma escala aqui comigo. Homem branco, mulher branca, homem negro, e a base aqui é a mulher negra, tá? Então, se a gente teve uma pesquisa feita que colocou assim que as mulheres negras, elas recebiam menos aproximadamente, só falar certo para vocês. Meu Deus, cadê a estatística? O nível de escolaridade, por exemplo, vou voltar antes que eu acho a estatística aqui. O nível de escolaridade, como o professor Alex estava falando, de mulheres é muito maior. As mulheres, a população feminina no ensino superior é de 39,4%. Apenas 10% dessas mulheres são pretas. 27,7% são homens graduados, ou seja, 39 para 27, as mulheres ainda estão em um nível de escolaridade muito maior. E só 7% são negros. É um número ali que a gente já vê uma outra preocupação, né? E a gente pode... Esse foi o dado que mais me espantou, né? Que foi o do atual, que foi nessa semana, né, professor? Do G1, né? Que foi um dado que foi colocado, que eu achei super interessante e achei muito necessário, que 24% das empresas não têm funcionárias negras. A pesquisa diz que 1 em a cada 4 não tem mulheres em cargos de chefia. E aí a gente entra para uma estatística muito maior de mulheres, que são as mulheres com deficiência, que elas não preenchem nem 69,4%. Então, assim, para finalizar mesmo a nossa discussão com esses números, eu acredito que é o que o professor Alex estava falando. Mas será que agora está mudando? Tá. A gente sabe que tá. Mas aonde
ainda falta mudar e aonde a gente vai conseguir fazer com que esse número seja igual. Aonde a gente vai conseguir entender que mulheres também produzem intelectualidade, aonde a gente vai conseguir entender que a mesma força que o homem, a mulher também vai conseguir fazer, e ela tem tamanha capacidade de fazer, que ela não é o sexo frágil, o sexo vulnerável, a emocionada, mas que o mesmo cargo que o professor Alex, como coordenador de curso, de 4 cursos presenciais, tanto EAD, pode ser uma mulher como a professora Beth, também tem ali os cursos dela, e eles estão no mesmo patamar de intelectualidade. Talvez o que mude é o currículo, mas a capacidade continua a mesma. E a história vem fazendo com que a gente venha questionar níveis de capacidade, sendo que nós deveríamos estar tentando encontrar o nível de igualdade para que tudo venha a ser igual, entre gênero, entre raça, entre classe e entre tantas outras travessias que a gente pode encontrar dentro da sociedade. Ana, é muito bom te ouvir, é muito legal. A Ana escreveu alguns ensaios também, né? Ela me presenteou com um livro. E é muito, muito gostoso, porque eu li assim, parecia que eu estava ouvindo ela falar. Embora ali na correria do dia a dia, a gente tenha pouco tempo para bater um papo, tomar um café, né? Mas eu li o material que ela me deu, o livro que publicaram, e vale muito a pena. Pessoal, eu acho que tudo que a Ana falou aqui, e como eu disse no começo da nossa entrevista, é uma entrevista, Ana, e daí você me perdoe, é incômoda, e acho que precisa ser incômoda. Sim, né? Quando a gente te ouve falando, a gente pensa assim, tem hora que você pensa assim, ó, a mente, eu concordo. Ah, não concordo. Não, eu concordo. Eu não concordo. Isso é muito legal, eu acho, porque uma boa empresa, ela tem esse bate-papo, essa discussão, e essa tentativa da gente ver também todos os lados. Por exemplo, hoje a faculdade e o próprio governo, ele pede para que a gente coloque disciplinas que pensem sobre isso, que falem sobre isso. Eu acho que essas são as grandes mudanças na nossa intelectualidade. Por exemplo, disciplinas como ciências sociais, psicologia das organizações, tantas outras aí que nós temos que toca no assunto das questões sociais e empresariais. Ana, quero agradecer imensamente a tua fala. Eu que agradeço. E eu vou deixar, se possível, depois no finalzinho, enquanto você estiver falando aí, depois você coloca ali o seu contato, o teu e-mail pessoal, porque às vezes alguém quer tirar uma dúvida, bater ali um bate-papo, com certeza eles vão te procurar. Agradeço imensamente, não só pelo profissionalismo que você tem no dia a dia, mas pelo profissionalismo que você tratou nessas discussões. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui queriam te ouvir mais. A gente queria falar até mais sobre a mulher no mercado de trabalho, mas a gente estabeleceu aí 30 minutos os nossos bate-papos, deu 30 minutos aqui, e muito obrigado mesmo. Fica aí a última palavra contigo. Bom, eu queria agradecer, né, novamente, é uma das primeiras vezes assim que eu estou falando para o público da administração, e vocês como administradores, como futuros administradores, donos de empresa, diretores, eu acredito que vocês precisam também pensar nessas demarcações sociais. Eu acredito que vai ser de muito benéfico para a formação de vocês. E eu fico feliz de saber que nós estamos vivendo uma atualidade que nós podemos falar, né? Vocês podem não concordar, mas vocês podem ouvir, respeitar e demarcar aquilo que pode ser benéfico para a sociedade, no indivíduo de vocês, no individual de vocês, mas que vai trazer para um profissional mais bem preparado e muito mais completo para enfrentar a sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Acho que é isso, muito obrigado. Vou deixar o meu e-mail aqui nos comentários. Pode deixar nos comentários, professor? Não isso, sei. Vai colocando ele aí. Vou colocar o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma referência. Estou disponível para qualquer coisa, tá bom? Isso aí, Ana, muito obrigado. Obrigada, professor. Pessoal, então ela está colocando ali o endereço dela, ó, tem um e-mail ali, o pessoal do marketing depois vai tentar colocar aí também na nossa entrevista nas edições, e eu espero que vocês tenham gostado e sucesso para vocês.